Se você chegou na perimenopausa ou pós-menopausa, está a sentir mais inchaço abdominal, eu quero que você fique ligada no episódio de hoje. Nós vamos abordar por que você está a sentir mais inchaço abdominal e como isso realmente está conectado às suas mudanças hormonais, o que você pode fazer para começar a lidar de vez com esse inchaço. Então, bem-vindo ao episódio número 17 e se tudo isso ressoar contigo, eu recomendo fortemente que você fique ligada neste episódio. Vamos falar sobre descobrir o segredo para impulsionar a sua digestão e realmente acabar com esse inchaço abdominal depois dos 40. Se você está frustrada com ganho de peso repentino, baixa energia, inchaço, irritabilidade, baixa libido, mau sono, confusão mental desde que você chegou aos 40, então este podcast é para si. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e eu me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar, ensinando-as como comer, se movimentar e cuidar dos seus corpos. Você não precisa mais se sentir sobrecarregada com todas essas mudanças que você está a vivenciar desde que você chegou aos 40 anos. É hora de começar realmente a dominar o seu metabolismo e seus hormônios. E se você tem sofrido com ganho de peso, inchaço, problemas digestivos, exaustão, falta de libido desde que você chegou aos 40 anos e não sabe o que está acontecendo com o seu corpo e você quer resolver isso de forma mais rápida possível, de forma sistemática, então eu recomendo fortemente que você venha conversar comigo. Eu tenho tudo o que você precisa nas notas do programa, tem um link lá, acesse, reserve um tempo para conversarmos e realmente vamos determinar se seremos boas para trabalhar juntas ou não. Eu tenho um programa e um sistema super projetado especificamente para lidar com todos os problemas hormonais que vêm com a perimenopausa, pós-menopausa, que levam realmente a esse ganho de peso, problemas digestivos, baixa energia, baixa libido e por aí em diante. Então, se tudo que eu digo nesse programa ressoa consigo, eu recomendo fortemente que você entre em contato comigo. Ok, então vamos falar sobre inchaço abdominal. Primeiro vamos começar a falar sobre por que o inchaço abdominal é tão prevalecente depois dos 40 anos, na perimenopausa, na pós-menopausa. Então, eu falei em episódios anteriores que uma das coisas que realmente acontecem com os nossos hormônios é que a progesterona ela cai, mas ela despenca drasticamente. O estrogênio também continua a cair, mas não tanto ou não nessa velocidade que a progesterona. Então, tudo isso causa um desequilíbrio, uma mudança na proporção de progesterona para estrogênio. E esta é uma das verdadeiras razões pelas quais você está a sentir mais inchada. Não é coisa da sua cabeça, não é imaginação sua, realmente isso está a acontecer. Então, essa percentagem elevada de estrogênio em relação à progesterona faz com que o seu corpo retenha mais sódio. Então, você realmente pode estar a reter mais água. E essa retenção de água também causa inchaço abdominal. E outra coisa que o estrogênio faz é fazer com que seu corpo libere mais estamina. Só para você ter uma ideia do que é estamina assim alta, você pode sentir coceira na pele, você pode ter sinusite e inchaço abdominal. Então, quando as minhas clientes realmente estão a passar por essas mudanças, por volta de 40, 42, 45 anos, e queixam-se de muita coisa, irritabilidade, ansiedade, mas tem duas coisas que elas realmente sempre queixam. É inchaço abdominal e eczema. E ambos estão relacionados a esse desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. E uma vez que elas conseguem ter esse equilíbrio de volta, por meio de todas as coisas que eu falo nesse podcast, que eu ofereço nos meus programas, quando elas conseguem colocar o seu corpo em equilíbrio e conseguem ter a progesterona mais alta que o estrogênio, que é onde o seu corpo ama estar, então elas realmente conseguem se livrar desse inchaço, o sistema digestivo funciona melhor e o eczema desaparece muito rápido. Então, nosso corpo começa a liberar mais estamina como resultado desses níveis elevados de estrogênio. E se essa for você precisa de uma solução, e essa é uma das coisas em que eu trabalho muito com as minhas clientes. Se nós identificarmos problemas de estamina, nós precisamos dar toda a atenção e resolver esse problema. A outra coisa que está a acontecer é que por causa da carga de estresse no seu corpo, por causa dessas mudanças hormonais e da incapacidade das suas suprarrenais de produzir certos hormônios, o cortisol dispara. Cortisol é o hormônio de estresse, então o cortisol realmente faz com que o seu corpo retenha mais fluidos e novamente leva ao quê? Inchaço. E também impede que o seu corpo, o seu estômago produza quantidades certas de sucos digestivos e você acaba não digerindo muito bem a comida ou não digere corretamente a comida e leva ao quê? Inchaço. E é um inchaço que começa logo abaixo da caixa torácica. Então, se você tem isso,
você pode estar a passar por essa situação de histamina, de excesso de estrogênio e tudo mais. Então, tudo isso também afeta as bactérias do seu intestino. Há pesquisas geralmente que apoiam essa relação entre o cortisol elevado e mais bactérias mais no seu intestino. Lembra quando você estava na escola e tinha que apresentar um trabalho, ou tinha uma prova muito importante e você passava mal, tinha problemas digestivos, talvez diarreia ou vontade de vomitar? Então, isso é por causa do cortisol elevado. Agora, imagina se você é uma mulher muito estressada, tem muito estresse atualmente, nos últimos tempos você está a aguentar muito estresse, imagina o que isso tudo, o que esse cortisol não está a fazer com os seus intestinos. Então, cortisol elevado tem muito a ver com os problemas intestinais e esses desequilíbrios realmente que você pode estar a enfrentar nesse momento. Precisamos tratar os intestinos, sim, mas a principal coisa que nós precisamos fazer é tratar esses problemas que estão a causar os desequilíbrios intestinais. Porque se você começar a tratar o intestino diretamente e essas coisas que estão a causar esses desequilíbrios intestinais não forem tratados, vai ser como um esforço perpétuo, para sempre. Você vai estar a tratar o seu intestino para sempre, porque você não está a abordar o problema que está a causar, de fato, os desequilíbrios intestinais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o seu corpo está sob muito estresse. Pode ser estresse no seu trabalho, pode ser nas suas relações. Você vai sozinho avaliar realmente o que é que está a causar estresse no seu corpo. Você vai tratar, você vai abordar esse estresse, você vai reduzir essa carga de estresse da sua vida. Você vai fazer isso com práticas de meditação, exercícios de respiração. Não significa que você vai evitar, significa que você vai aprender a gerenciar melhor esse estresse. Você tem que retirar, diminuir esse estresse do seu corpo, porque isso está a causar problemas intestinais. Uma vez que você começa a tratar ou a delegar os seus trabalhos ou a resolver os seus problemas, então você vai começar a reduzir estresse no seu corpo. Enquanto isso, você começa a tratar de verdade o intestino, porque se você só tratar o intestino e todas essas coisas que você está a passar não forem abordadas, você nunca vai sair desse ciclo vicioso. Então, vamos sim tratar o intestino, mas ao mesmo tempo vamos tratar os problemas que estão a causar esses desequilíbrios intestinais. Esse é o ponto ideal. É aí onde nós veremos maior retorno do seu investimento. Então, agora vamos falar sobre as coisas que você pode começar a fazer para ver melhorias na sua saúde, na saúde do seu intestino, na sua saúde geral. E isso vai se traduzir em quê? Perda de peso mais facilmente e você vai se livrar desse inchaço. Então, uma das coisas que você pode começar a fazer é identificar e suspender por um período de tempo alimentos desencadeadores. Todos nós temos alimentos desencadeadores. Quando o seu corpo está sob muito estresse e você continua a comer esses alimentos que incomodam o seu corpo, você está a aumentar a carga de estresse no seu corpo. Então, se você tem sensibilidades alimentares, você não precisa necessariamente se livrar para sempre desses alimentos, mas você deve lidar com esses equilíbrios, você deve abordar a causa raiz de todos os problemas. Uma vez que você lida com os desequilíbrios de raiz que realmente estão a aumentar a carga de estresse no seu corpo, uma vez que você lida com isso, você pode trazer esses alimentos de volta na sua dieta e você vai se sentir bem. Esse é o caso de muitas clientes. Muitas apresentavam reações excessivas a certos alimentos, por exemplo, glúten, laticínios, mas a maioria delas teve que realmente trabalhar bem, reduzir o estresse, retirar esses alimentos por algum tempo e depois reintroduziram e foi tranquilo. Ainda existem sim alimentos que elas não tiveram que tirar definitivamente, talvez isso possa acontecer consigo, mas não são exatamente alimentos, são produtos super processados ou muito açúcar, então que realmente não vale a pena reintroduzir. Mas a maioria dos alimentos realmente foram introduzidos tranquilamente. Os laticínios voltaram, o glúten voltou tranquilamente. Então, o que você precisa fazer é identificar os alimentos que neste momento estão a lhe causar algum desconforto. Você suspende esses alimentos, prepara o terreno, trata sim o seu intestino, mas também trata todo esse estresse aí que está a impactar os seus intestinos. E isso é uma coisa em que eu trabalho duro com as minhas clientes, é ajudá-las a identificar quais são as coisas que realmente estão a desencadear, quais são os alimentos desencadeadores, porque são alimentos totalmente aleatórios. O que causa desconforto em uma cliente pode não causar noutra, então é preciso identificar quais são esses alimentos, suspender por um tempo ou remover da sua dieta.
ajudar realmente a reduzir a carga de stress do seu corpo e depois você realmente volta a introduzir tudo isso e você não tem nenhuma reação má. Então, essa foi a primeira coisa, né? A segunda coisa que você pode fazer é incluir alimentos que dão suporte hormonal. Eu fiz um episódio no passado sobre alimentos que ajudam a equilibrar os seus hormônios. Você faz isso por meio de nutrientes. Tem nutrientes que você precisa adicionar à sua alimentação que vão dar suporte hormonal. Você também pode fazer isso com suplementação. E eu mencionei também nos episódios anteriores que quaisquer planos que eu oferecer para si, que eu desenvolver para si, serão nutricionalmente equilibrados. Em macronutrientes, em micronutrientes. Então, incluir esses alimentos de volta no seu corpo ajudará a equilibrar os seus hormônios. Isso vai reduzir a carga de estresse. Isso vai reduzir a carga de estresse no seu sistema digestivo. Seu inchaço vai reduzir, você vai perder peso. Enfim, é um efeito dominó. A terceira dica é regular o seu sistema nervoso. Sim, nós falamos sempre disso. Então, reduza o cortisol. Cortisol é o seu hormônio de estresse. Então, no passado, no último episódio, falamos sobre 5 mudanças consistentes que você pode incluir, que incluem uma rotina matinal tranquila e uma rotina noturna tranquila. Ter uma manhã super saudável e uma noite super saudável é muito crítico. Então, encontre uma maneira de reduzir o estresse a fim de evitar esse estado de bombeamento de cortisol o tempo todo no seu corpo. E algumas formas de fazer isso é ter realmente uma manhã mais tranquila, desacelerar a sua manhã, incluir exercícios de respiração, ficar na natureza, olhar para o sol, ler, orar. Faça o que funciona para si. Então, essa é a minha terceira dica, regular o seu sistema nervoso. A quarta dica é realmente se focar na digestão. Mastigue bem a sua comida, coma em um ambiente calmo, adicione alimentos fermentados, mas atenção, se você tiver problemas de estamina, então você não pode de jeito nenhum adicionar alimentos fermentados, porque isso pode lhe fazer sentir pior. Então, são muitas mulheres que têm problemas de estamina e adicionam probióticos. Então, isso pode estar a lhes fazer sentir ainda pior. Mas, se você não tiver nenhum problema de estamina, adicione sim alimentos fermentados, como iogurte de altíssima qualidade, kimchi, chucrute, são todos super benéficos. Então, certifique-se de que você realmente está a mastigar a sua comida, está a comer em um ambiente super calmo, isso certamente vai lhe ajudar. E a minha dica final, mas não menos importante, é equilibrar o seu açúcar no sangue. Eu sei, sempre equilibrar o açúcar no sangue. Mas é assim, quando o seu açúcar no sangue está desequilibrado, você vai secretar mais cortisol. E quanto mais cortisol você secreta, mais estresse ele coloca no seu corpo. E menos hormônios reprodutivos suas glândulas suprarrenais serão capazes de produzir. No episódio passado eu mencionei que as suas glândulas suprarrenais é lá onde o seu cortisol é produzido. Então essas glândulas suprarrenais assumem o controle dos seus ovários nessa fase da vida. E você precisa de um sistema nervoso super calmo. E quando o nosso açúcar no sangue está super desregulado, para cima, para baixo, estamos a desejar doces, açúcar, teremos mais inchaço, mais problemas digestivos. Então certifique-se de que realmente você está a trabalhar para equilibrar o seu açúcar no sangue. E como é que nós fazemos isso? Por meio de refeições ricas em proteína. Tenha 3 refeições super balanceadas em carboidratos, proteína, gordura. E se você trabalhar comigo, eu lhe ajudo a desenvolver refeições realmente de equilíbrio hormonal, de equilíbrio no açúcar no sangue, que serão realmente adequados ao seu paladar. E realmente trabalhamos juntas para garantir que seu corpo esteja equilibrado, se o açúcar no sangue esteja equilibrado, se o corpo seja realmente capaz de acessar essa gordura armazenada e comece a gerar energia. Então, vamos recapitular. Vamos reduzir alimentos ou eliminar temporariamente os alimentos que realmente são sensíveis ao seu corpo. Vamos comer mais alimentos que dão suporte hormonal. Vamos regular o nosso sistema nervoso para que o nosso corpo produza menos cortisol. Vamos nos concentrar na digestão. Mastigar, mastigar e mastigar a sua comida. Se você não tiver problemas de estamina, adicione alimentos fermentados. E finalmente, vamos trabalhar para equilibrar o seu açúcar no sangue, para que o cortisol não suba. Então é isso, eu espero que você tenha tirado algo disso e consiga implementar. Vocês têm muita informação, mas têm dificuldade em implementar. Implementem algumas dicas, vejam realmente o impacto nas vossas vidas e depois me contem. E se você quiser
suporte e ajuda durante esse período de transição na sua vida. E se você quiser se sentir incrível, perder peso, se livrar desse inchaço, ter mais libido, eu recomendo fortemente que você entre em contato comigo. Use o link nas notas do programa para me contactar via WhatsApp e podemos determinar realmente se eu posso lhe ajudar, se somos adequadas para trabalhar juntas. Muito obrigada por ouvir. Lembre-se de se juntar a mim toda segunda, quarta e sexta para um novo episódio do podcast Além dos 40. E além disso, se você achou isso útil, eu amaria que você deixasse a sua avaliação. Muito obrigada.